Você jogou no Cuiabá e deve ter jogado na Arena. Sim. É duro jogar contra o Corinthians na Arena? É difícil. Tanto pelo clube, né, pelo tamanho do clube, a atmosfera da torcida também, da Neoquímica ali, é bem complicado jogar contra o Corinthians. O juiz fica tímido? Cara, não sei. Se ele fica, é problema dele, a gente faz o nosso trabalho. Tem que fazer o nosso trabalho. Vamos ver como foi. O jogo foi muito interessante, foi um jogo muito bom, foi um jogo um dos jogos legais do campeonato, esse Corinthians Internacional ontem. O Corinthians fez 1-0, foi um gol bonito do Yuri Alberto. Você já viu que o Yuri Alberto fazia tempo, não metia 3 gols no mesmo jogo. O Yuri, que foi, depois de sair do Santos e para fora do Brasil, quando ele voltou, ele jogou no Internacional e foi muito bem no Internacional, que conseguiu o empate. E foi um empate com esse gol aí marcado pelo Aguirre, depois da jogada pelo lado, acho que o Bernabé, né, que fez o cruzamento, e o Aguirre, que fez uma boa partida também. E o Internacional virou o jogo. A trama foi muito boa, né? E o passe do Alan Patrick para o gol marcado pelo Internacional, o Internacional fazendo 2-1. E aí no segundo tempo teve a virada do Corinthians, né? O segundo gol do Internacional foi do Thiago Maia, e o Yuri fez o gol, e depois teve o pênalti. Esse pênalti do Romero, o Oscar, né? O irmão do Angel, em cima do Matheus Bidu. O Yuri Alberto fez o gol, depois o árbitro checar no VAR, e por fim o gol do Igor Coronado. Então esse foi o terceiro gol do Yuri, e esse do Coronado foi bonito também, né? Pegou na saída do Antony e fez o gol. Bom, o Internacional reclamou muito do pênalti, o Internacional reclamou muito da expulsão do Bruno Henrique durante o jogo, e o Internacional saiu reclamando, e foi aquela entrevista do Vitão dizendo que toda vez que vem jogar contra o Corinthians, joga contra 12. A questão, nós vamos conversar com o Sálvio já sobre isso, mas eu queria ouvir de você um pouquinho, Raniel, esse novo momento do Corinthians, né? O time tinha chegado a um nível que ia ser difícil melhorar nos tempos do Ramon? Cara, não sei se difícil melhorar é o que definia o momento da gente ali, mas a diretoria achou por bem, né, a retirar o Ramon e o Emiliano, e acho que o Dorival chegou fazendo o trabalho dele, tem passado boas ideias para nós também, e acho que ter novas ideias também, acho que é uma parte legal no futebol, a gente poder aprender com um cara que dispensa comentários, estava na seleção brasileira e a carreira dele fala por si só, né? Então acho que é um cara que trabalha muito, que faz por merecer a carreira que ele tem, e acho que a gente pode aprender muito mais com ele e poder evoluir mais ainda. Eu tive uma curiosidade aqui, tenho uma curiosidade que eu ia aproveitar que você está aqui. Nesse período do Ramon Dias, eu vi muito assim, o Carrillo é mais ou menos esse jogador, né, que atua pelo meio, mas sai muito bem pelo lado, como um ponta. Eu vi o Martínez, que eu não imaginava que fosse um cara que saísse tanto pelos lados, saindo. E nos últimos jogos, você começou a passar muito pelo lado do campo. Sim. Que até então eu não tinha visto muito. Isso era uma orientação dele ou já é um sistema do time, uma dinâmica do time do Corinthians? Cara, a gente priorizava bastante a defesa, né? A gente tinha muitas ideias defensivas, só que com o passar dos jogos a gente foi adquirindo esse entrosamento ali no meio campo, tanto quanto o Carrillo jogava, o Martínez ou até o próprio Breno Bidon também. A gente sempre conversava, então essa dinâmica de poder um subir pelo lado, um avançar ou carregar uma bola, o outro já sabe que tem que fazer a cobertura ali, tem que ter alguém posicionado, então o Ramon e o Emiliano nunca privaram isso da gente, mas eu acho que a gente foi adquirindo isso mais pelo nosso feeling mesmo dentro de campo e ter a certeza de que o outro jogador estaria ali na nossa posição para cobrir, acho que é o mais importante no momento. O Dodô, você falou que ia fazer uma pergunta para o Edmilson, que eu vou perguntar de meio do campo. Qual era aquela pergunta que você ia fazer? Do Sérgio Busquets? Do volante. Do Busquets. Brinquei com o Kleber assim, o Edmilson para mim foi talvez o melhor volante que eu joguei, ele só não é melhor que o Busquets.
Mas e aí ele falou, que... você vai perguntar quem é melhor, Edmilson ou Busquets? Nada, ele falou assim, ele falou ele não gosta, ele fica bravo. O Edmilson teve uma carreira com muita versatilidade, né? Sim. Eu lembro você um pouquinho de lateral. No início, né? Depois meio campo, zagueiro. Estava contando pro Dodô, o primeiro jogo que eu me lembro, que você jogou de zagueiro, foi um Flamengo e São Paulo, eu acho. Flamengo e São Paulo no Maracanã. Você fez uma bela partida. Pô, jogou bem. Aí no penúltimo lance do jogo, você deu uma saída, o cara encobriu você e o Romário fez o gol. O Romário baixou. 97, né? O Flamengo ganhou o jogo, 1-0. Aí acabou o jogo, a gente desceu, estava indo embora, a delegação de São Paulo saiu, o Dario Pereira era o técnico. Falei, pô, Dario, você arrumou um bom zagueiro, hein? Ele falou, sim, bom zagueiro, mas pô, aquela última bola, ele tomou a bola nas costas, perdeu o jogo. Mudou muito a história de volante. Hoje a gente ouve falar muito assim, a gente vai conversar sobre seleção, um dos nossos problemas é o meio-campo. Sim. Né? E ele acabou de falar sobre confiança, saída, se mexer. É muito diferente hoje para ser meio-campista? Mudou, principalmente, né? Boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês e encontrar meu parceiro. Depois me tempo. Ô, Kleber, não me chama para jogar futebol? Chama? Não. Primeiro tem que fazer aula para depois. Ele falou assim: a última vez que eu vi você foi na placa da Castelo Branco. É uma publicidade que eu estava fazendo lá com o professor. Eu acho que mudou um pouco a formação da posição de volante, até porque pelo sistema dos atacantes hoje. Antigamente jogava com 2 atacantes, a maioria dos clubes hoje joga com extremos, né, que roubou o espaço dos laterais. E eu tive a oportunidade de jogar 4 anos na França de zagueiro. Quando eu fui para o Barcelona, eu fui de volante, numa posição ali que eles falam de pivote, né, defensivo. E, cara, a gente jogava com 2 extremos, um centroavante e 2 meias, né, um volante e 2 meias. E respondendo à questão do Busquets, ele foi muito melhor que eu, porque ele era muito mais inteligente. Foi campeão do mundo, mas se você vê o Busquets pessoalmente, você fala assim, esse cara não tem capacidade de jogar bola, porque ele é magro, desengonçado, só que ele é inteligente. Né? Joga ali em 40 metros de campo, extremamente, lado cognitivo dele, interpretativo de jogo, é impressionante. Você vê o cara correr, ele não tem... E tem declarações de vários jogadores que jogaram na posição, fala que ele é fora da curva. Pois é. É a única coisa que ele não dava a chegadinha que eu dava, né? Às vezes quando marcar o território. Nossa senhora, se ele não dava uma chegadinha... E não tinha a bola longa, né? A bola longa. A bola longa era uma das coisas que o França, o pessoal gostava. Né? Na verdade, isso aí vai mudando com o tempo, né? Ao longo da história do futebol, você vai vendo meio-campista, volante, zagueiro, de vários estilos, conforme o jogo vai andando. Mas e o Dorival Júnior? Dorival Júnior chegou. Dorival Júnior foi assistir Flamengo e Corinthians. Vocês ficaram com medo que ele desistisse? Não, medo não. Mas ele ficou com vergonha, né? Ele desceu? Ele foi pro vestiário depois? Foi. Ele foi antes e depois do jogo. E só falou o quê? Foi. Tchau. Falou pra Onde eu me meti, né? Pra esquecer o que tinha acontecido ali, que dali pra frente seria outra... Você chegou a ver os memes, né? Alguns. Tem um que ele rasga o contrato. Os caras... Mas, enfim, agora aí ele teve esses dias para trabalhar e falou depois dessa importante vitória contra o Internacional na Neoquímica Arena. Nós tomamos a virada no momento que nós estávamos muito bem postados em campo, equilibrados, não estávamos sofrendo, marcávamos uma equipe que joga de uma forma muito interessante já há algum tempo e, de repente, um desequilíbrio ali de 5, 7 minutos acaba nos tirando, né, os 35 que havíamos realizado aí com muito equilíbrio, uma equipe segura em campo, uma equipe trabalhando bola com paciência, muito bem postada, tendo volume de jogo. O que vocês acham do Internacional, hein, Nuri? Eu acho que até umas 2 semanas, até falei aqui no programa que era o time que jogava futebol mais bonito, se vê, só que não conseguiu segurar. E está faltando um pouquinho de equilíbrio, Kleber. Nesse jogo contra o Corinthians, por exemplo, teve ótimos momentos, mas depois de um segundo tempo, por exemplo, o Corinthians começou a levantar a bola na área do Inter, foi um desespero.
Aí a questão de bola acertar levantada essa na bola área. levantada na área. A pressão final do Corinthians, cada bola cruzada era um desespero para a defesa do Você Inter. gosta do que vê do Inter, Tomer? Cara, o Inter, com o trabalho do Roger, eu acho que eles estavam vindo muito bem. Para mim, era um dos postulantes ao título brasileiro. Mas depois que o Alan Patrick saiu, entrou o Romero, o time caiu muito, né? Ah, sim, no jogo de ontem. No jogo de ontem, sim. Mas acho que cara, tá fazendo um trabalho bom. Recuperou os brios da torcida colorada. E ele tá melhor do que o Grêmio, né? Pelo menos ali. Tem time, é daqueles times chatos de enfrentar, Ranieri? Sim, sem dúvida. Antes, na semana do jogo, a gente já sabia que seria um jogão, né? Eu comento bastante com meu irmão também é jogador de futebol. E eu tinha falado com ele, falei, mano, vai ser um jogão. Aí depois do jogo eu falei que ia ser um jogão, só não sabia que ia ser tanto assim. Mas é um time muito difícil de enfrentar, assim. Bom, o Vitão é um dos líderes do Internacional. E ele terminou o jogo bravo toda a vida, hein? A gente sabe que aqui é sempre assim, né? Nosso time vem de uma sequência muito boa, né? Mas infelizmente aqui dentro a gente tem que jogar sempre contra 12. É sempre assim. Nunca que isso aqui que o Bruno Henrique fez foi falta para segundo amarelo. No gol anulado, Yuri Alberto já tinha tomado o cartão, tinha que ter tomado o outro, tinha que ter sido expulso também. Mas é normal. Teve o lance do pênalti do Wesley, que o VAR nem chamou para olhar. Mas é assim. Bote sabe para vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim mesmo. Sempre é assim. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui. Eu acho que no final ele pegou um pouco pesado. Essa porcaria aqui, eu acho que ele não estava. Não estava se referindo ao estádio, mas à situação. O árbitro que ele falou que fez aquele apito era um árbitro um pouco medroso. Você acha, agora é enquete ligeira. Você acha muito difícil enfrentar alguns times na casa deles e o Corinthians é um desses? Sem dúvida, sem dúvida. A gente teve essa experiência aqui na Record, eu comentei alguns jogos dentro de campo. É muito difícil pelo comportamento da torcida e como os jogadores do Corinthians, eu acho que eles jogam diferente no estádio do Corinthians. Vocês jogaram muito tempo no São Paulo e eu ouvi a mesma coisa de quem enfrentava o São Paulo no Morumbi. Isso faz parte da atmosfera do estádio. Isso joga a favor, com certeza. Com certeza. No mundo inteiro é assim, no mundo, cara? No mundo inteiro? O mundo inteiro é assim. Mas o juiz se influencia? Eu acho que a questão do juiz, eu tenho visto muito no Campeonato Brasileiro, o juiz, né, o Salve é muito mais experiente, foi árbitro durante a vida toda, é comentarista de arbitragem. Eu acho que o juiz ele tem que estar preparado emocionalmente pela circunstância de jogo, né? Então ele tem que ter um lado interpretativo e tomar decisão rápida e acima de tudo, saber a atmosfera do ambiente, seja torcedor, seja de jogador, seja de comissão técnica. E não é fácil. O Ranieri, fala para mim, qual é um estádio que você vai e sente que o clima é pesado, que o árbitro fica intimidado? Você tem algum? Cara, eu acho que... Segundo o Vitão, além da Neoquímica Arena? Cara, eu acho que... Eu concordo com o Edmilson, tem que estar preparado para viver esses momentos adversos, mas, sei lá, acho que no Maracanã, jogar contra o Flamengo é sempre complicado também, tanto para nós, acho que para o árbitro também, contra o Palmeiras também no Allianz. É um ambiente difícil também, pela atmosfera, pelo árbitro, pelo campo. Então são muitas coisas que influenciam. Eu acho que esses dois estádios são os que mais me vêm à memória. Assim. Vem cá, que eu vou dar chance de você reclamar agora, sem levar cartão amarelo. Olha aqui, ó, a nossa pergunta assim. Essa pergunta foi o Salve Espínola que bolou. Vê se ela é boa. Como você avalia a arbitragem no Brasil? Regular, boa ou ruim? Você quer avaliar, não, né? Não. Melhor não. Vai, Tomer. Eu acho que é ruim hoje em dia, cara. Edmilson. É difícil falar porque os caras não vivem disso. Acho que é boa. Boa. Ó. Regular. Para mim é regular. Não, você vai reclamar do juiz, nós vamos ver os lances de ontem e você pode reclamar com ele à vontade, mesmo sem ser capitão do time. Vai, Salve. A arbitragem do Brasil é regular, boa ou ruim, Salve? Hoje vive uma fase ruim, Kleber. Hoje, atualmente, o Campeonato Brasileiro está com a arbitragem em uma fase ruim. Participa, ó, vote no r7.com, todas as plataformas. Vamos ver, passa aí. Por tudo o que aconteceu. Qual é o primeiro? Esse aí, ó. Eu acho que para a gente debater esse lance, né, Kleber, que o Inter reclama bastante. Deixa eu perguntar um negócio aqui. Se você tivesse se você tivesse no ataque, você ia pedir pênalti? Com certeza. E na defesa? De jeito nenhum.
Sensacional. Mas tá aí, Kleber, o Ranieri. O árbitro se depara com esse lance e ele tem que tomar a decisão. Ele Ranieri, disse que não foi. O Ranieri defensor não marcaria e atacante ele queria o pênalti para ele. O árbitro não tomou nenhuma decisão no campo ontem, porque ontem quem apitou Não, mas ele fez o jogo assim, foi o VAR. isso aí Ele não fez deu. assim. Esse não teve VAR. O VAR fez toda a checagem e revisou. E eu concordo com a decisão do VAR quando ele fez essa checagem. Tá lá, Paulo Zanovelli, árbitro. Não, sim, fez a checagem naturalmente, mas não interferiu no jogo. Não recomendou que ele fosse ao monitor olhar. Exato. Mas, para mim, a gente pode olhar não por esse ângulo, Ranieri, só para a gente olhar assim. Foi pênalti ou não foi? Para mim, não pênalti. Porque o Yuri e o Wesley estão os dois em contato de jogo, querendo disputar a bola. A bola está para os dois. Tem um contato que, para mim, não é um contato de puxão, de agarrão. Os dois na bola. Como é que é a reclamação dentro do campo? O tipo de argumento que vocês usam dentro do campo com o cara? Cara, depende da... Esse, por exemplo, você lembra? Não lembro. Esse Tava lance, longe, pra né? te falar a verdade, Esse tava longe, né? eu só vi depois que acabou o jogo, isso aí. Eu não cheguei a ver dentro de campo. Mas você olhando agora? Sério, o que você acha? Ah, cara, não sei. É o que eu falei antes pro Sábio. A gente não tem um padrão. Já teve pênalti desse que deram, já teve que não deram, entendeu? Tá. Tem um jogo que o árbitro deixa rolar o jogo, outro picota. Então, a gente não tem um padrão no Brasil. Isso que eu acho que é o que mais dificulta. Alguém acha que foi pênalti? Não. Não? Então tá todo mundo com o árbitro agora. Com o árbitro, com o que foi decidido em campo. E o próximo lance, qual é? Esse aí já tá bem... Completamente. Esse realmente bem esclarecido, Kleber. Até pra gente colocar aqui. Não, o lance já foi... Bom, o VAR entendeu que os dois se puxaram, os dois se... Interpretou como árbitro de campo. Bom, e agora começam os lances mais discutidos, porque o lance acontece no meio de campo. Vocês, quando rolam um lance como esse, vocês imaginam que pode ter uma consequência de árbitro depois parar e checar? Vocês já estão esperando o VAR? Sim. Até pelo tanto que o VAR tem influenciado hoje nos lances. Você acha muito? Bastante. E aí, ó, ele marca a falta do Mateuzinho em cima do Wesley. A falta, repito, no meio do campo, e depois da falta, o lance todo se desenvolve até o gol marcado pelo Corinthians. Indiscutível que foi falta, Kleber. O árbitro não marcou em campo e imediatamente saiu o gol. Aí onde o VAR tem que atuar e recomendar a revisão. O árbitro vai ao monitor e vê que o Mateuzinho realmente fez a falta. Esse é a mesma coisa. Foi um lance aqui do André Ramalho e o jogo continuou. Aliás, foi um bonito gol do Memphis, mas também foi anulado. Os dois lances foram faltosos? Faltosos, Kleber. E para mim, nesse lance, nesse segundo gol, no gol do Memphis, olha o árbitro onde está. Paulo Zanovelli do lado e não marcou falta. Muito próximo dele. Você que atua fazendo esse tipo de marcação, às vezes vocês reclamam do tipo de falta, mas você entende que há um choque que é perfeitamente natural que o árbitro marque a falta. Alguns sim. Esse aí, por exemplo, o que é que eu acho? Como ele marcou, ele anulou o primeiro gol, a lógica, se ele não anula esse aí, ele ia se contradizer provavelmente. Então, o que eu acho que é que às vezes os caras chamam pra eles, né? Se a gente for prestar bem atenção no lance, o André Ramalho dá o combate, o próprio jogador do Inter levanta e começa a correr para marcar. Então, às vezes o árbitro chama algumas coisas, o árbitro de vídeo chama algumas coisas para eles que às vezes nem o outro time queria. Mas, como ele usou o critério no primeiro lance, ele teve que usar no segundo, não teve jeito. Mas o que parece, né, Salve, é que nesse caso, eu acho que o VAR trabalhou direito, mas é um erro muito, assim, escandaloso do árbitro, assim, tão pertinho. Exato, e o jogador levantou, Kleber, eu fui ver o áudio para saber, sabe o que o Zanovelli fala? O André Ramalho tocou na bola, não é falta, segue o jogo. E aí o árbitro de vídeo chega para ele... Mas isso o quê? Durante o lance? No lance, olha lá ele falando, só na bola, ele gesticulando. Ele fala, só na bola. Ele gesticula e fala, Ramalho tocou só na bola, segue o jogo. Mas não tem como, Kleber. Esse lance tem o contato e o Paulo Zanovelli deixou o jogo ser apitado pelo VAR, porque essa é decisão de campo, não pode ser decisão de VAR. Deixa eu mostrar antes, eu queria mostrar o pênalti, antes de pegar o lance, que eu acho que foi o lance que o Internacional mais reclamou. Foi o lance da expulsão do Bruno Henrique. Mas vamos para o pênalti. Porque o pênalti foi já na reta final do jogo, né? O jogo está 2-2 e tem o lance. Ele foi pro VAR, isso aí é o lance do... São os lances que ele foi pro VAR quando... Quem era o árbitro de vídeo? Paulo Roberto, também um jovem do Rio de Janeiro. O árbitro de campo, Paulo Zanovelli, é FIFA
e o árbitro de VAR, o VAR é árbitro iniciante, Kleber. Agora era legal o pênalti do Corinthians, né? O pênalti que o árbitro marcou para o Corinthians. No Bidu. O pênalti do Oscar no Bidu. No Bidu. Que é um lance, assim, a hora que ele chegou, a gente começou a conversar, eu falei, mas foi pênalti? Ele falou, pô, falei, tem certeza? Claro. Porque parece aquele pênalti sem querer, né? Pênalti sem querer. E pênalti sem querer também é falta, né? Sem querer também é falta. Na hora ali vocês acharam o pênalti? Eu achei muito pênalti. Eu já tinha saído do jogo no momento, mas... Estava fora, né? Já, mas pelo movimento que eu vi da perna do Romero atingindo o Bidu, acho que ficou bem claro na hora, né? 2 jogos de Dorival Júnior, 2 vitórias. A primeira diante do Novo Horizontino, Copa do Brasil, e agora essa diante do Inter pelo Campeonato Brasileiro, um 4-2, jogo movimentado. Mas mais do que os resultados, o torcedor está pensando na perspectiva. O que o Dorival Júnior pode tirar desse elenco, na medida em que ele não terá reforços até a metade do ano. Então, esse é o time. E o Dorival está fazendo algumas coisas bem interessantes já em apenas 2 jogos. E eu apontei 5 medidas que o Dorival adotou desde a sua chegada para vocês entenderem, né, do que o Dorival está fazendo no time do Corinthians. Vamos lá. A primeira coisa, repertório de sistemas. Ele não se apega a um esquema tático. Ele muda conforme o adversário, conforme o jogo, conforme o que ele tem à disposição. Então, diante do Novo Horizontino, ele usou um 4-1-4-1, por exemplo, com o Maicon à frente da defesa e uma linha de 4 que tinha o Alex Santana, o Charles, o próprio Thales Magno, né, que fazia essa ligação do meio com o ataque, só o Héctor Hernandes lá na frente, mas um volante, que era o Maicon, no caso, uma linha de 4 jogadores e o Héctor Hernandes lá na frente como centroavante. Venceu o jogo e o Corinthians, apesar de ter sido exigido no segundo tempo, que o Hugo teve que fazer algumas defesas, teve um pouquinho mais de solidez defensiva. E isso é o que busca o Dorival. E ali, naquele momento, ele tinha tido, acho que 2 treinamentos, né, antes daquela partida. Então, mas o que me chamou a atenção... Ele chega, e normalmente o técnico chega, e ele conversa com o auxiliar da comissão permanente, ele pensa o seguinte, bom, o que estava sendo feito aqui? Eu vou demorar um pouquinho para implementar as minhas ideias, deixa eu manter como é que o barco estava rolando. Não foi o que o Dorival fez, até porque não existia esse profissional. Não tinha claro que ele trocou figurinhas com o Orlando Ribeiro e tal, mas o Orlando Ribeiro é um técnico do Sub-20. Ele não é um auxiliar técnico do profissional. Então, ele trocou figurinhas até em termos de elenco, em termos do dia a dia, aquela coisa toda. Agora, a implementação tática no time, o Dorival matou no peito e disse, não, peraí, contra o Novo Horizontino, os caras estão cansados, ele viu o jogo contra o Flamengo, pensou assim, bom, eu vou ter que mexer no time aqui, e mexendo no time eu vou ter que armar um jeito aqui, jogo de ida, Copa do Brasil, voltar vivo para decidir em casa, vou montar um sistema aqui para resolver esse jogo. Vem o segundo jogo contra o Inter, o que ele faz? Ele tem mais titulares, potenciais titulares à disposição, e ele muda de novo o time. E aí ele adota um 4-4-2, por quê? Porque ele enfrentaria uma equipe que também gosta da bola, assim como o Flamengo, né? Que no caso é o Inter, mesmo jogando em casa, é um time que se soltaria na Neoquímica Arena, como aconteceu, né? O Inter chegou a virar o jogo em determinado momento. Então o Corinthians ali precisava de uma solidez, de uma estrutura, e com esses jogadores mais titulares ele faz 2 linhas de 4, num 4-4-2. Aí o Ranieri à frente da defesa, Carrilho pela direita, Romero pela esquerda e o Martínez por dentro, fazendo nessa essa linha de 4 defensores com o Memphis e o Yuri lá na frente. Esse foi o sistema que ele utilizou no jogo contra o Inter. Variação. Agora eu estou curioso pelo terceiro jogo, para saber se ele vai voltar ao modelo mais antigo, do tipo, né, do 4-1-4-1, vai manter o 4-4-2, vai adotar um novo sistema, mas já dá para entender que o Dorival é totalmente adaptável. E isso, na minha opinião, é salutar para o time. Vamos para a segunda medida. Memphis Depay mais próximo da área. Na verdade, esse é um resgate que faz o Dorival, né? Porque o Ramon Dias, no ano passado, no melhor momento do Memphis na temporada, que é aquela arrancada, é quando ele tem o Rodrigo Garro no time, e o Memphis ele fica no chamado último terço.
Então o que acontece? O Memphis ele não precisa se desgastar voltando para buscar o jogo, cobrindo o lateral pelo lado esquerdo, correndo em outras funções, tendo que assumir várias responsabilidades. Não, o Memphis ele ficou numa faixa mais restrita de campo. Vamos lembrar, o Memphis tem 31 anos, ele não é um velho, não é isso que eu estou falando, mas ele é um cara que não consegue correr o jogo inteiro. E o próprio Memphis reclamou disso. Quando eu volto para buscar esse jogo, para armar esse jogo, é óbvio que eu não vou chegar sempre lá na frente para concluir. E o ano passado, o Memphis, cara, ele tava numa... Ele voltava muitas vezes para trocar figurinha com o Garro e servir o Yuri. Mas muitas vezes o Memphis se aproveitou das enfiadas do Garro ou do tabelamento com o Yuri mais próximo da área. Nesse 4-3-3 do Ramon, mais recente, do Orlando Ribeiro também, sem a figura do Garro e do Coronado, o Memphis era o cara que tinha que construir também, e ele ficava muito distante da área, e estava sendo muito cobrado por isso. O Dorival chega e diz assim, não, peraí, eu preciso de você aqui, nessa faixa de campo, porque aqui é onde você vai me render melhor. Isso só foi um jogo do Memphis, né? Que foi esse contra o Inter, muito difícil, e para mim ele foi um dos destaques do time. A gente teve o Carrilho, a gente teve o Yuri fazendo 3 gols, a gente teve o Bidu entrando bem no segundo tempo, mas o Memphis foi um dos destaques, sim, jogando nessa faixa de campo. Vamos para a terceira medida do Dorival. Uma chance para abrir o elenco e gerir fisicamente esses jogadores. Tem a ver com o repertório de sistemas. Está muito claro que o Dorival ele entendeu que esses jogadores mais descansados eles poderão render mais. E de que maneira ele faz isso? Dando uma rodada. Mas como é que ele vai fazer isso se o elenco do Corinthians ele não é tão alvissareiro como muitos pregam? Bom, ele vai ter que descobrir novas facetas desse elenco testando. E o que isso significa? Muitas vezes um jogador está lá, não é utilizado pela comissão técnica anterior, chega um novo comandante, utiliza o cara numa função e descobre aquele cara. O Dorival foi o cara que inventou Alisson de volante no São Paulo. E ele se reinventou na carreira, inclusive. Isso é o que o Dorival faz. Então, o Alex Santana, que foi um cara super importante na chegada, depois teve uma lesão. O próprio Charles, que oscilou bons e maus momentos, mais maus do que bons, inclusive. Daqui a pouco pode ser um cara útil. Ele até falou no Hugo, né, que é o lateral, que a gente falou calma também, né, Dorival. Mas ele entende que o Hugo pode ser importante e, cara, ele tá chegando. Então, às vezes, dando moral para um jogador ou outro, ele pode conseguir abrir esse elenco. Porque daqui a pouco, na sequência de jogos, né, com um calendário tão extenso, você vai precisar. Você não pode contar apenas com 12 ou com 11 jogadores, ou, no caso hoje, né, 16, né, que são as 5 trocas dos 11 que ele coloca em campo. Não, ele precisa abrir um pouco mais, porque tem suspensão, convocação, lesão, aquela coisa toda. Vamos para a quarta medida, que essa é meio óbvia, né? Linhas compactadas, jogadores mais próximos. Você percebe que há mais conexão entre os setores e uma proximidade maior, que era o grande problema defensivo do Corinthians, um espaçamento, não só no aspecto defensivo, mas também na criação, com um buraco entre o meio e o ataque, no chamado 4-3-3, quando você não tinha ali, muitas vezes, uma aproximação entre os atletas ali naquele sistema, deixando espaços que o adversário acabava aproveitando. Então essa medida foi imediata que o Dorival conseguiu colocar no time e até me espanta, me surpreende que ele tenha conseguido isso de forma tão rápida. E a última, vale a pena sim a gente entender como algo positivo, é o fator Igor Coronado. Porque ele vem sendo pauta, né? Vem sendo debate, o Dorival vem sendo questionado, ele não colocou ele como titular nos 2 jogos, quando todo mundo imaginava, bom, agora vai, ele deixa ele no banco de reservas, não utiliza contra o Novo Horizontino, utiliza contra o Inter, ele entra e faz um golaço. E depois ele é perguntado sobre isso e ele diz, como quem dá um recado, né? O Coronado é muito bom tecnicamente, eu dependo dele, mas eu preciso que ele esteja 100% fisicamente. Então, o Coronado tem esse problema desde que ele chegou, mas está visivelmente aberta a chance para que o Coronado possa se firmar como um substituto do Rodrigo Garro, como um meia de articulação, como um cara que possa daqui a pouco entrar nas partidas. Daqui a pouco ele não vai ser o titular absoluto, mas se ele entrar em todos os jogos, ter a interferência que ele teve, como nesse jogo contra o Inter, cara, eu acho que ele pode ajudar e muito. E a gente já viu bons momentos do Coronado no ano passado, quando ele fisicamente estava bem. Então, se o Dorival conseguir dosar nesse controle de carga que hoje eles chamam, né?
essa questão física do Coronado. Daqui a pouco, não sei se ele vai poder estar pleno todos os jogos. O ideal é que sim, mas se ele conseguir render o perto do prime, que é o Coronado, quando em alguns jogos ele for acionado, eu acho que o Corinthians vai se beneficiar muito disso. E essa gestão me parece um dos objetivos da comissão técnica do Dorival. São essas 5 medidas que o Dorival inicialmente, já de cara, conseguiu implementar no time do Corinthians. Mas eu também queria falar com vocês sobre os áudios do VAR que foram revelados pela CBF de 4 revisões do VAR de forma capital, né, na arbitragem do Paulo César Zanovelli. Tem inclusive aquele pênalti que foi reclamado pelo Inter, né, do Yuri Alberto no Wesley, que os dois se enroscam, e ali tem o diálogo do VAR, em que o Paulo Renato Coelho, ele tá na cabine do VAR, ele é muito incisivo, tá? Ele apitou o jogo. Ele simplesmente determinou as ações, induziu muitas vezes as ações do Paulo César Zanovelli. Nesse lance especificamente, eu sou obrigado a concordar, porque a narração dele diz o seguinte, e a imagem mostrando, né, que quem bota a mão no peito do Yuri é o Wesley, depois o Wesley por baixo arrasta o pé e bate na perna do Yuri, e aí eles se enroscam e caem no gramado, e é por isso que não há penalidade. Ele nem chamou o Zanovelli para ver no VAR, até porque o Zanovelli entendeu como lance normal, então não precisava ele interpretar de novo, já que o VAR concordou com ele. E aí tivemos os 2 gols anulados. Chama atenção o que me incomoda nessas análises, porque assim, foram faltas na origem das jogadas, dos gols, mas o que me incomoda é que, mano, eles ficam no frame procurando para ver se tem o toque e tal. É um desespero para anular o gol, que é impressionante. Mas enfim, e aí tem uma dúvida do VAR no primeiro gol, tá? Que é o do Yuri, que é a falta do Mateuzinho no Wesley, para saber se o lance está no chamado APP, que é o que eu falei para vocês, do Attack Phase Position, que é a zona de ataque, porque esse lance está na linha divisória do gramado. Depois tem uma ação quase que imediata, né? Porque o próprio Mateuzinho é o cara que vai para a linha de fundo para fazer o cruzamento. Mas ele pergunta isso ao Zanovelli, ó, o que você acha? Para mim aqui, pra gente aqui, tá no APP, para você também tá? E aí o Zanovelli meio que... porque ele é muito induzido pelo que a cabine do VAR tá falando para ele, porque ele tem essa fragilidade, né? E ele vai lá e anula o gol. No segundo, a minha discordância com esse lance é porque o Zanovelli viu o lance, né? E ele diz, não, poxa, eu tinha visto bola do André Ramalho, mas estou vendo aqui que ele toca o pé, que a bola, quem joga a bola é o cara do Inter, não sei o quê. Há um debate ali no VAR, mas de novo o VAR procurando, né, a ação ali para que ele anule o gol e tudo mais, mesmo ele tendo visto a jogada. E aí tem a questão do APP, que esse eles nem discutem muito, que para mim é mais gritante, porque é campo de defesa. O lance ainda está no campo de defesa. Eles entendem como uma ação imediata para o gol e por isso a anulação da jogada. Esse eu discordo por conta desse aspecto. Pelo lance está muito longe do gol que acaba marcando o Memphis, que seria o terceiro gol naquele momento.